assistirmos à videoaula, vamos começar com a primeira pergunta. Na pergunta número 1, atualmente, quantos países fazem parte da União Europeia? Temos atualmente 28 países. Devemos levar em conta que tem alguns países que estão considerando a saída da União Europeia, tá? Como é o caso, por exemplo, do Reino Unido. Bom, mas por enquanto, 28 países e a resposta do primeiro, letra B. A segunda questão. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1952, buscando uma reconstrução de suas economias, surge a primeira associação entre 6 países da Europa. Como se chamava essa associação? Era a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que tinha o objetivo de interligar os países europeus produtores de ferro e aço, e era chamado de SECA. E a resposta do segundo está na letra C. Terceiro, tratado que realmente instituiu, deu formalidade à União Europeia do jeito que a gente conhece ela hoje. Esse tratado foi o Tratado de Maastricht, e a resposta do terceiro está na letra C. Quarto, qual dessas alternativas não é um dos objetivos do Tratado de Roma? Foi o tratado que veio antes do Tratado de Maastricht. Bom, ele permitia a livre circulação de mão de obra entre os países membros, ele permitia também a livre circulação de capital, aplicava uma tarifa única para os países não membros fazerem comércio com eles, e eles eliminavam as restrições internas ao comércio entre os países membros. Mas não era um dos objetivos permitir a livre circulação de animal entre os países membros, tá? Então, a letra B é a única que não é um objetivo do Tratado de Roma. Quarto, letra B. Quinto, com relação à produção de riquezas, a União Europeia ocupa qual posição? Em 2019, a União Europeia conseguiu o primeiro lugar em produção de riquezas do mundo. Lembrando que a União Europeia é composta por 28 países juntos, tá? Primeiro lugar, alcançando a primeira colocação em 2019. Então, aqui do quinto, letra A. Sexto, para fazer parte da União Europeia, os países devem cumprir determinados requisitos ou critérios. Assinale a única alternativa errada quanto a esses critérios. Os países devem ter uma democracia estável, respeitar os direitos humanos, respeitar o Estado de Direito, ser aceito por outros membros. Mas esse sistema de governo socialista não é um dos requisitos, pelo contrário. O sistema de governo ele deve ser de economia de mercado, ou seja, ele deve ser capitalista. Então, o único que está errado no sexto é a letra D. Após assistir o segundo vídeo, nós vamos falar sobre alguns conflitos e tensões existentes na Europa. Nem tudo são flores lá, tá? Nem quanto à questão de desenvolvimento econômico, muito menos com a questão de resolução de alguns conflitos que foram sendo feitos ao longo da longa história de ocupação da Europa. E os principais motivos para isso são questões justamente de etnia, de identidade cultural, de cunho religioso e também por questões econômicas. Então, a única alternativa que não é aqui são as questões ambientais. Essas questões ambientais não vêm causando nenhum conflito, nenhum pedido de separação entre os países da Europa. Então, sétimo, letra C. O oitavo. A questão separatista da Bélgica envolve duas regiões do país, Flandres e Valônia. O pedido de separação do país foi feito pela região de Flandres, motivado por... Então, a razão de Flandres pedir a separação da Valônia e a divisão da Bélgica foram por questões econômicas, tá? Flandres é a região mais desenvolvida e responde atualmente por 70% do PIB, Produto Interno Bruto. Produção de riquezas belga, tá? E assim como a Catalunha na Espanha, ela acredita que leva o país nas costas
e que, portanto, parte das riquezas dela estão indo para outra região que não merecia isso. Então, essa questão aqui do oitavo responde com a letra B, questões econômicas. O nono. O ETA integra um movimento separatista da Espanha, que luta pela independência de qual região? O ETA foi considerado durante muito tempo um grupo terrorista que lutava contra o governo para separar a região do País Basco da Espanha, tá? Então a resposta é a letra C. É importante a gente notar que o ETA não está mais em atividade terrorista. Ele ainda luta pela separação do País Basco, mas ele não está mais tomando luta armada nessa questão, tá? Virou um cunho agora de uma luta política e ideológica, não armada. Mas o nono, letra C. 10º. Quanto à Chechênia e seu movimento separatista, a única alternativa errada é... Bom, a Chechênia ela ganhou notoriedade após ter sido noticiado um ataque terrorista realizado por um grupo separatista checheno a uma escola, que ficou conhecido como o Massacre da Escola de Beslan. Isso é verdade, tá? E a Rússia, ao tomar conta desse ocorrido daí, ela cometeu vários erros e muitos funcionários da escola foram assassinados. Então, letra A não está errado, não, é certo. Letra B, as questões étnicas. Além das questões étnicas, a Chechênia enfrenta a questão religiosa, porque os chechenos, a maioria deles são muçulmanos. Isso também é uma verdade. Além das questões de etnia, tem a questão religiosa nessa região, que é muito forte. Então, letra B também é uma verdade. Letra C. A Chechênia tem em seu território uma importante via de gasodutos. Caso conquistasse a independência, ela passaria a cobrar pelo uso de seu território uma espécie de pedágio, o que vai contra os interesses econômicos russos. Exatamente, isso é o correto. A Chechênia, pela sua localização, tem no seu território uma ligação muito grande entre a Rússia e os maiores produtores de gás e de petróleo da região. E aí ela quer justamente cobrar esse pedágio e ficar independente, vivendo desse uso desse dinheiro aí. Então, a única alternativa que está errada é a alternativa D. Além das questões étnicas e religiosas e econômicas, a Chechênia é uma região muito industrializada. Isso é errado, tá? É um lugarzinho muito pequeno, que está em cima numa região bastante montanhosa, com grandes dificuldades, porém, está numa localização também muito importante nessa questão do petróleo. Mas isso aqui está errado, não é uma região industrializada e, por isso, a nossa alternativa D é a única errada na 10ª questão. Com isso, terminamos a correção do nosso exercício e até a nossa próxima aula.